Prólogo. Um dia, o mundo de repente acabou. Houve vários sinais de que o mundo acabaria. Uma pandemia que varreu o mundo, guerras que eclodiram como mentiras, a depressão econômica resultante e a escassez de alimentos, e finalmente, a guerra nuclear. A humanidade estava trilhando o caminho da autodestruição com mais certeza do que qualquer outra pessoa. No entanto, lamentavelmente, não foi a própria humanidade que deu o golpe final. Foram seres completamente inesperados. O que levou a humanidade ao fim não foi a crise climática, meteoros ou guerra nuclear. Esses malditos monstros. Goblins, orcs, trolls, dragões, o tipo que você só esperaria encontrar em romances baratos. Esses monstros foram os responsáveis pela queda da humanidade. Não, ainda não terminou completamente. Eu ainda estou vivo, afinal. Certamente eu não sou o único, deve haver outros. Foi quando aconteceu. Monstro. Um pássaro monstro com o dobro do meu tamanho estava atacando diretamente em mim. Oh merda! Assustado com seu impulso, tropecei para trás e caí. Eu estava na minha sala de estar, no último andar de um apartamento alto. Pela janela da sala que oferecia uma visão clara do lado de fora, o pássaro monstro estava voando em minha direção a uma velocidade assustadora. Com essa velocidade e impulso, parecia que iria facilmente quebrar a janela da sala e arrancar minha garganta. Contudo. Colisão. O pássaro monstro, que estava voando com tanto impulso, bateu o rosto na janela e ricocheteou espetacularmente. Observando despencar em direção ao chão, parecia ter perdido a consciência. Nesse momento, uma notificação apareceu diante dos meus olhos. Alvo não autorizado tentou entrar. Ufa. Está correto. Assim como a abertura clichê de um romance barato, quando o mundo acabou, acordei para uma janela de status junto com uma habilidade única. Fechamento absoluto. Declaração da casa, a passiva, nível 1. Ninguém pode se intrometer na casa do absoluto sem permissão. Talvez tenha sido por causa do meu estilo de vida de nunca sair de casa, mas acabei com essa estranha habilidade. Mas foi essa mesma habilidade que salvou minha vida. Sim, eu sei. É uma habilidade útil. Afinal, só estou vivo agora graças a essa habilidade. Ah, droga. Se havia uma coisa condenável sobre essa habilidade, era isso. O recluso absoluto não pode sair de casa. 3 dias desde que o mundo acabou. Ainda estou preso dentro da minha casa. Eu posso pelo menos agarrar e girar a maçaneta da porta da frente. Mas no momento em que tento empurrar a porta, bato no que parece ser uma parede invisível e esta mensagem aparece. O recluso absoluto não pode sair de casa. Droga! A maçaneta gira, mas a porta não abre. Eu preciso encontrar uma maneira de sair. Eu sei. Sair agora seria uma loucura. 3 dias desde que o mundo acabou. A única razão pela qual sobrevivi até agora é puramente por causa da minha habilidade. Lá fora, agora, monstros perigosos estão correndo soltos. Se eu encontrasse pelo menos um pássaro monstro como aquele que acabou de plantar o rosto na janela da minha sala, eu não seria nada mais do que uma refeição rápida. No entanto, há 2 razões pelas quais preciso sair. Uma é a família. Mamãe, papai e vovô, vovó também. Todos os meus amados membros da família estão do lado de fora. O recluso absoluto não pode sair de casa. Suspiro. Havia circunstâncias complicadas por trás do motivo pelo qual fui separado da minha família. 3 quartos. 2 casas de banho. Uma área espaçosa que combina sala de estar e cozinha. Neste apartamento de 30 peão, eu era efetivamente o único residente. A decisão do meu pai de comprar este apartamento envolveu fazer um empréstimo bancário de 200 milhões de won e usar todas as economias de 200 milhões de won de nossa família. A aposta do meu pai valeu a pena, e o apartamento que ele comprou por 400 milhões de won ultrapassou 1 bilhão de won em valor depois de apenas meio ano. A razão pela qual eu, que não nasci com uma colher de prata, pude morar sozinho em um apartamento tão luxuoso foi porque precisávamos manter a ocupação por 2 anos para receber benefícios fiscais. Para evitar uma bomba fiscal, precisávamos vender depois de 2 anos, por isso acabei sendo o único a manter a residência. Claro, as coisas não continuaram indo bem depois disso. O colapso econômico do Covid e as consequências da guerra também afetaram o setor imobiliário, e o valor do apartamento, que ultrapassou 1 bilhão de won, caiu para 700 milhões. Além disso, com o aumento das taxas de juros do empréstimo bancário, era uma situação bastante arriscada.
Mas tudo isso é inútil agora. Agora que o mundo acabou, o que importa quanta dívida bancária existe ou se os valores das propriedades sobem ou descem? Não é como se pudéssemos vendê-lo de qualquer maneira. Por favor, apenas esteja seguro. Orando pela segurança da minha família, apertei o botão de chamada no meu smartphone. Conectando. Como esperado. Assim como nos últimos 3 dias, não importa quanto tempo eu esperasse, nada mudou. Telefonemas, mensagens, KakaoTalk e todos os outros mensageiros estavam mortos. Sabendo que não funcionaria, ainda abri o KakaoTalk e digitei uma mensagem. Mãe, você está bem? Por favor. Mas o resultado foi o esperado. Mãe, você está bem? Apenas o botão reenviar apareceu, mas a mensagem não foi enviada. Foi quando aconteceu. Ocorreu um erro temporário. Por favor, tente novamente mais tarde. Código de erro em 580, LO. Uma nova mensagem apareceu e, em seguida, o aplicativo KakaoTalk foi desligado completamente. Não importa quantas vezes eu tentasse reiniciá-lo, o resultado era o mesmo. Quando verifiquei a parte superior do meu telefone por precaução, vi o ícone que aparece quando a conexão de dados é perdida. Droga! Eu esperava isso. Na verdade, foi mais surpreendente que os dados tenham durado 3 dias. Grandes sites como Google e Naver caíram no dia em que o mundo acabou. Cerrei o punho em frustração, mas nada mudou. Eu tenho que fazer alguma coisa. Este não foi o único problema. Se eu ficar preso aqui, vou morrer de fome. Não apenas a internet, mas tudo estava sendo cortado. Água, eletricidade, gás e assim por diante. Os elementos essenciais necessários para a vida estavam desaparecendo momento a momento. Pelo menos eu tenho água suficiente. Felizmente, eu tinha muita água encomendada de Copan. Eu tinha 20 garrafas de 2 litros e 47 garrafas de 500 mililitros, e enchi todos os recipientes e copos que pude encontrar com água. Eu pedi porque estava com preguiça de continuar filtrando água, e agora essa preguiça salvou minha vida. O problema é a comida. Ontem, quando a eletricidade acabou, a geladeira desligou e todos os acompanhamentos dentro estavam vivendo em tempo indeterminado. Embora eles ainda estivessem resistindo graças à minimização das aberturas das portas e ao frio restante do freezer, isso não duraria muito mais. E eu estou quase sem lamen também. Tudo que resta são apenas 3 pacotes de sabor suave de Jin Lamen. Se eu soubesse que isso aconteceria, teria estocado lamen. Graças aos meus pais que vinham encher a geladeira com acompanhamentos todas as semanas, nunca pensei em estocar comida. Como resultado, eu só tinha cerca de uma semana de comida sobrando. Mesmo se eu racionar, acabará acabando. O que significa que precisarei sair para sobreviver. Contudo, o recluso absoluto não pode sair de casa. Graças a essa habilidade que me protege perfeitamente de monstros selvagens, acabarei morrendo de fome. Quando a comida acabar, vou morrer lentamente de fome. Isso é o pior. Desesperadamente, estendi minha mão em direção à janela da sala. Se eu pudesse sair, eu até tentaria passar pela janela. Mas o recluso absoluto não pode sair de casa. Maldito tudo! Eu dei um soco naquela mensagem agora cansativa. Meu punho doía quando atingiu a parede dura. Algum absoluto eu sou. Apenas um que não consegue nem sair de seu próprio domínio. Que perdedor patético! Mesmo agora que o mundo acabou, permaneço inalterado. Um filho inútil que nunca sai e apenas suga seus pais. 28 anos e ainda não consegue cuidar de si mesmo, apenas um verme parasita que vive da mesada de seus pais. Um parasita que não contribui absolutamente nada para a sociedade. Foda-se. Mas então. Coisa. Apareceu uma mensagem que eu não tinha visto uma vez nos últimos 3 dias. Você caçou Celtican a nível 23, ponto. Celtican. Logo depois disso, ganhou experiência massiva. O nível de habilidade aumentou. Uma enxurrada de novas mensagens apareceu. Quando olhei para eles, de repente me lembrei do pássaro monstro que havia batido de cabeça na janela da sala. Eu coloquei minha cabeça para fora da janela para verificar abaixo. Que? Como? Dezenas de pequenos monstros de pele verde, goblins, estavam pululando ao redor do cadáver do pássaro monstro, fazendo um banquete. Olhando para eles do alto, eles pareciam uma colônia de formigas.
Eles terminaram? Parecia que os goblins haviam caçado o pássaro-monstro depois que ele caiu inconsciente. Estritamente falando, já que fui eu quem nocauteou o pássaro-monstro, também tive a experiência. Graças a isso, meu nível de habilidade aumentou em 2 estágios. Ha, que piada! De que adianta aumentar o nível de uma habilidade fechada? Mas esse foi um julgamento muito precipitado. Nova habilidade adquirida. Espólio elegível nas proximidades. Começando o cálculo do saque. Logo após o aparecimento dessas notificações desconhecidas, as mudanças começaram a ocorrer. Que? Oh, o que está acontecendo? Assustado com as convulsões repentinas dos goblins, olhei rapidamente para baixo novamente. A cena abaixo era um pouco diferente de antes. A atmosfera festiva se foi, e os goblins ao redor estavam soltando gritos agonizantes. O que há de errado com eles? A razão para suas convulsões foi a mudança acontecendo com o cadáver do pássaro-monstro. Está desaparecendo? Partes do cadáver do pássaro-monstro estavam desaparecendo em tempo real. Do ponto de vista dos goblins, a carne de suas presas estava literalmente desaparecendo diante de seus olhos. Não é de admirar que eles estivessem gritando. Cálculo de saque concluído. Depois de verificar a mensagem, olhei para baixo. O cadáver encolheu cerca de 1/3. 2.203.241 foram depositados na carteira do morador absoluto. Quando vi os números na nova mensagem, contei instintivamente. 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000. T 2 milhões de won? De repente, 2 milhões de won foram depositados? Para alguém como eu, que vivia de subsídios, 2 milhões de won era uma soma enorme. O que está acontecendo de repente? Antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, outra mudança ocorreu. Flash. A sala de estar ficou um pouco mais iluminada. Como já era dia, ficou um pouco mais claro, mas o fato de ter ficado mais brilhante foi significativo. Eu lentamente olhei para cima. A luz do teto no centro da sala de estar estava brilhando intensamente. A eletricidade voltou? A energia definitivamente acabou ontem. Embora eu não soubesse o motivo exato, a infraestrutura da cidade deve ter sido criticamente danificada pela aparência dos monstros. Não há como ter sido restaurado tão rapidamente. É a habilidade. Mais cedo, definitivamente disse que eu tenho uma nova habilidade. Abri apressadamente minha janela de status para verificar as mudanças de habilidade. Fechamento absoluto. Declaração da casa, A passiva, NV3. Ninguém pode invadir a casa sem a permissão do absoluto. Manutenção da dignidade do recluso absoluto, A passivo, nível 1. Restaura a funcionalidade normal de todos os sistemas de casas para manter a dignidade. Loja do absoluto trancado nível 1. Pode comprar itens registrados pelo preço de tabela. Carteira do morador absoluto nível máximo. Saldo atual em 2.203.240 ou 3 novas habilidades foram adicionadas. Entre eles, a eletricidade voltando parecia ser devido à habilidade chamada Manutenção da Dignidade do Fechamento Absoluto. Restaura a funcionalidade normal da casa? Levantei-me imediatamente e corri para onde estava a geladeira. A geladeira, que havia se tornado basicamente apenas uma geladeira quando a energia acabou, agora estava zumbindo com o som de seu motor. Gripe agarrou cuidadosamente a porta da geladeira e aplicou pressão lentamente. Assim que abri a porta da geladeira, a luz me cumprimentou. Funciona. A eletricidade realmente está de volta. Não era apenas a geladeira. A água saiu da pia ao lado dela e o purificador de água também começou a funcionar corretamente. O fogão a gás e o cooktop de indução também ligaram normalmente. Verifiquei meu telefone e descobri que o Wi-Fi estava conectado. Tudo realmente voltou ao normal. Assim como antes do fim do mundo. Com a eletricidade de volta, a TV e o computador também foram ligados. Claro, a TV era inútil, pois não havia canais normais, apenas estáticos. Pelo menos o computador podia rodar jogos offline, então não era completamente inútil. Ainda assim, ver o monitor funcionando corretamente é de alguma forma reconfortante. Antes do fim do mundo, eu passava a maior parte do tempo na frente do monitor. Talvez seja por isso que apenas ver o computador inicializar normalmente me fez sentir mais calmo. Devo dizer que parecia antes do fim do mundo?
A internet está conectada, mas, é claro que não há locais acessíveis. Antes de a energia acabar, havia sites que eu podia acessar. Eles transmitiriam notícias de última hora sobre monstros aparecendo em todo o mundo e a situação dos danos. Mas agora não havia um único site acessível. Os servidores devem ter travado. A situação em Seul que estava sendo relatada em tempo real até que a energia acabou era séria além das palavras. Havia monstros enormes destruindo edifícios inteiros lá. Acho que deveria ser grato por morar em Busan. Pelo menos não havia monstros gigantes do tamanho de um prédio em Busan. Enquanto eu estava navegando distraidamente pelo computador. Isso é. Era um arquivo de fotos de quando fizemos uma viagem em família à ilha de Jeju. Mamãe, que tinha acabado de comprar sua primeira câmera digital na época, tirou centenas de fotos tentando fazer seu dinheiro valer a pena. Entre eles, uma foto chamou minha atenção, uma em que pedimos a outra pessoa que tirasse uma foto de nós três juntos. Na foto, eu tinha um sorriso estranho, enquanto mãe e pai me abraçavam de ambos os lados com sorrisos felizes. Mãe, pai. Ouvindo minha própria voz trêmula, senti que poderia explodir em lágrimas a qualquer momento. Eu tenho que salvar meus pais. Não importa o que.